Graça e paz, amados irmãos, que bom estar com você neste domingo para compartilharmos mais uma lição da palavra do Senhor através desse canal virtual, mas que pode ser altamente abençoador para as nossas vidas. E como eu tenho descoberto que este canal é uma bênção para os nossos corações. Quero convidar você nesse momento a orarmos. Precisamos orar. Estar em relação com o nosso Deus, e eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Pai amado, muito obrigado por este momento, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, de verificar nela, Senhor, a manifestação das tuas obras, daquilo que o Senhor tem realizado ao longo da história, como o Senhor tem levantado homens e mulheres para amarem ao Senhor. O Senhor tem escolhido homens e mulheres para revelar neles a tua glória. Muito obrigado por este momento. Que mais uma vez nós possamos aprender, Senhor, e estarmos compartilhando através da tua palavra. Somos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, eu quero iniciar com você passando este vídeo. E eu quero que você preste atenção aos detalhes que esse vídeo apresenta, tá bom? Então, depois nós vamos fazer alguns comentários. E a partir desse vídeo também, nós vamos tecer algumas ideias a respeito da aula de hoje. Então, assista ao vídeo para que a gente possa fazer esse comentário. Não vou perguntar se Deus existe, mas se Deus é genético. No sentido, existe, você que estuda esse tema, existe alguma cultura no Pacífico, uma ilha no Pacífico, algum lugar onde Deus não faça parte? Mas a pergunta é importante, né? A sua pergunta é mais importante, né? Eu não tenho conhecimento, e tomo isso tanto as referentes Marcel Mauss como Malinowski, de nenhuma cultura estruturalmente ateia. Inclusive, o ateísmo, ao longo dos séculos, é sempre escasso. É um fenômeno escasso. O ateísmo nunca é dominante em nenhuma cultura e pode ser substituído ou pode ser, pode ser recolocado de várias formas. Exemplo, os comunistas criaram, e eu visitei em Moscou, o Museu do Ateísmo. Há um Museu do Ateísmo em Moscou. Mas colocaram a múmia de Lenin como uma relíquia religiosa visitada como se fosse uma relíquia religiosa. Os que pensam sobre isso dizem que se trata apenas de compensação. Sempre haverá uma crença, de qualquer jeito. A escola histórica, a gente chama de escola analítica romana, que é que eu trabalho, ela vai dizer que cada um vive a sua crença religiosa ou não religiosa de uma forma específica. Eu não posso dizer que um xamã da Sibéria, um pai de santo do Brasil, ou um jesuíta alemão tenham a mesma capacidade no sentido de estrutura de crença. Cada um concebe sua crença de uma forma. Mas, de fato, e a sua questão é importante por isso, nós não conhecemos nenhuma cultura que seja estruturalmente religiosa. E nós tendemos a ler nas culturas fatos religiosos. Quando encontramos enterros do Paleolítico, acompanhados de amuletos, nós tendemos a dizer que é para acompanhar o morto na outra vida com energia positiva. Mas como não há escrito no Paleolítico em nenhum documento ou testemunho, esta é uma interpretação nossa, jogada sobre o passado. Então, a maneira como eu concebo religião, a maneira como eu concebo a relação com Deus, ela é muito variável, mas, de fato, ela existe em todas as culturas. E ela reprimida, a religião tem o que eu chamei num artigo, vai ser publicado em breve, de efeito chantilly, batendo cresce. Quanto mais se reprime a religião, mais ela cresce. O fato de haver repressão a uma determinada religião faz com que ela aconteça de forma extraordinária. Como eu escrevi um artigo há alguns anos, quando do atentado à imagem de Aparecida, os religiosos deveriam saber que toda vez que alguém ataca uma imagem,
Alguém quebra, como quebrar a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, está dizendo que aquela imagem é muito importante. Porque a única coisa que pode atacar de fato uma religião é a poeira, e não o ataque iconoclasta, né? Existe na Basílica de Guadalupe, no México, voltei há poucos dias do México, um crucifixo retorcido, por causa de uma bomba colocada diante da imagem de Guadalupe, e a bomba foi aparada pelo crucifixo e entortou. O crucifixo está conservado numa urna de cristal e com o seguinte frase embaixo: o filho salvou a mãe. Ou seja, o ataque à religião costuma provocar reações ainda mais religiosas. E quando alguém duvida da ética ou da probidade de um religioso, de um bispo ou de uma bispa qualquer, sem citar nomes, quando alguém chega a conduzi-los às barras dos tribunais, por incrível que pareça, malgrado o tartufismo absoluto das personagens, existem as pessoas que os defendem e dizem que é perseguição e injustiça. É extraordinário. O Lacan terminou sua vida dizendo que talvez não existam psicanalistas no futuro, mas haverá padres. Não? Porque são questões. Eu sempre recomendo às pessoas que a confissão é mais barata que a psicanálise e garante a absolvição no final, ao contrário da psicanálise, né? Ok, abençoado. Que bom, né? Preste atenção, esse homem, ele é um grande filósofo, mas ele é um filósofo ateu, tá bom? Por que, pastor? Acontece como conhecimento, como aconteceu. Por que trazer essa pessoa para dentro da escola dominical? Eu tenho uma premissa de que a melhor coisa para a gente trazer o conceito de uma situação que está fora do âmbito da igreja é trazer alguém que realmente vive esse âmbito. Ele realmente vive esse ateísmo que ele professa. Daí ser tão importante. Mas se você captou bem, existem algumas falas dele que são muito importantes. A primeira fala que ele diz é: não existe sociedade tipicamente ateísta. Ok? Não existe. Ele diz que desconhece sociedades ateístas, onde o ateísmo predomina, seja lá no Pacífico primitivo, seja onde for, existe intrinsecamente a manifestação de uma necessidade do ser humano de se relacionar com um ser divino. No nosso caso, este ser divino que ocupa essa lacuna, essa brecha, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador de todas as coisas. A gente vai continuar falando sobre a questão da cosmovisão, tá? Então, dentro dessa cosmovisão, é isso que eu quero apresentar para você agora, né? É a nossa EBD da Escola Dominical, cosmovisão, certo? O pastor Eduardo já iniciou, já falou sobre a importância da palavra de Deus semana passada, então ele já trouxe vários aspectos, pode ser que eu possa até repetir alguns deles, mas acredito que será de muito substrato para você, de muita valia, tá bom? Então, eu quero apresentar algumas cosmovisões, tá? Mas não vou apresentar todas, vou apresentar pelo menos algumas que eu acredito serem as mais usuais hoje aqui. Você vai ver algumas imagens, e nessa imagem, Deus está representado por essa coroa, o mundo por essa esfera azul, e você, esse bonequinho aí, tá certo? É um sumário de cosmovisões que eu vou apresentar para você, tá bom? O que é cosmovisão? Só reforçando o que o pastor Eduardo já passou. É a maneira como você vê o mundo. Foi por isso que eu coloquei essas lentes aqui. É a forma como você enxerga. São os princípios elementares que fazem com que você enxergue o mundo de determinada forma. Tá bom? Então, isso é uma cosmovisão. Eu vou apresentar para você agora um sumário, tá? Um resumo. Ok? Quero começar com a nossa cosmovisão. Nós somos teístas cristãos. A minha cosmovisão é uma cosmovisão teísta cristã. O que é isso? O que é teísmo? Tá? Teísmo define uma visão de Deus que é transcendente.
em questões práticas, o que é um Deus transcendente? É um Deus que está além do plano material, que ele ultrapassa o plano físico e chega justamente em um plano espiritual diferenciado, tá bom? Então isso é muito importante que a gente entenda. É um Deus transcendente e imanente, que ele é imanente, ele está se propagando, ele se manifesta, o imanente ele se manifesta, e essa manifestação dele é de uma forma pessoal, ele não é um Deus impessoal, como algumas expressões religiosas acreditam, como algumas cosmovisões acreditam. Ele é um Deus pessoal, significa que ele é um Deus de relacionamentos, e, além de tudo, infinito, não tem fim, tá? Ele cria, sustenta e controla o mundo. Esse Deus se faz conhecido pessoalmente em quem? Em Jesus Cristo. Por isso que ele é um Deus pessoal. É através da morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, como rei do universo, que a humanidade é feita à imagem de Deus. Ela é redimida, não é? Ela é trazida a uma regeneração e uma adoção. Você está percebendo como nessa cosmovisão teísta cristã, alguns, por exemplo, os artigos de fé da Igreja do Nazareno, eles se encaixam nele, como a forma do pacto de conduta cristã que está no Manual Nazareno também encaixa-se dentro dele, tá certo? Perceba isso. Existem dois grupos dentro do cristianismo que professam a cosmovisão teísta. Um que crê que o homem é salvo somente pela fé em Jesus Cristo, e o outro pela fé em Jesus e por fazer obras. Aí a gente está justamente separando o teísmo cristão católico e o teísmo cristão protestante, tá bom? Eu quero dar uma paradinha aqui, nessa exibição aqui, para voltar para você e falar contigo sobre uma coisa. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos. Existem N diversos textos bíblicos que podem respaldar a cosmovisão teísta cristã. Não é só um, são vários. Terminei de fazer a leitura do livro de Jó. Existem vários textos bíblicos. Quando Deus começa a responder a Jó, né, ele diz assim: vem cá, meu filho, eu preciso dizer a você, onde você estava quando eu firmei os alicerces do mundo? Onde você estava quando eu mandei que o mar tivesse o seu limite, a terra seca, quando eu separei? Então, ele começa a descrever a criação. Mas eu quero me espelhar nesse texto em especial, que está em Romanos, capítulo 1, o versículo de número 20. Ele é um texto que é um texto de alerta, de exortação para a humanidade, não só para os cristãos, para a humanidade, tá? Ele vai falar sobre a ira de Deus, né? Sobre os pecadores. Aí tem o versículo 17, né? Que, como ontem foi a comemoração de 503 anos da Reforma Protestante, né? Tem o versículo 17, que o justo viverá por fé, que o Lutero descobriu, isso é muito importante. E tem o versículo 20. O que é que tem no versículo 20? Ele diz assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Você entendeu o que eu passei no início, no vídeo? Tá? Tá começando a fazer sentido para você? Aquilo que aquele homem, o Leandro Carnal, aquele filósofo, doutor em filosofia da USP, falou de que não existem culturas, povos, estritamente que professem ateísmo. O ateísmo é uma invenção humana. Agora, o teísmo cristão é uma necessidade do homem que foi criado por um Deus soberano. Aí muda a história.
Então, você não vai ver somente aqui em Romanos. Você vai perceber isso em vários textos da palavra de Deus. Em vários textos, como lá nos Salmos, né? O Salmo 90 diz assim que, Senhor, antes que se formasse o mundo, de geração em geração tu és Deus. Então, são vários textos bíblicos que dão respaldo a essa ideia desse teísmo, e não de qualquer teísmo, um teísmo cristão, uma cosmovisão teísta cristã. Né? Além do texto bíblico, a gente tem agora o testemunho desse filósofo, desse historiador, desse homem da ciência objetiva, que ele vai justamente passar que dentro do estudo histórico e filosófico não existem culturas estritamente ateístas, desculpe. Não existem culturas estritamente ateístas. Deixa eu continuar aqui para a gente prosseguir. Então, preste bem atenção. Ainda sobre essa questão da cosmovisão. Então, se você não sabia, até aquela primeira aula do pastor Eduardo, você vai ficar sabendo, e já ficou sabendo com ele, e eu vou reforçar para você. A nossa cosmovisão, a cosmovisão da Igreja do Nazareno é uma cosmovisão teísta cristã. Cremos num Deus transcendente, imanente, pessoal, infinito, criador e não só criador, sustentador e controlador do mundo. Tudo está debaixo da sua soberania. E um detalhe, que se revela de forma pessoal na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo que vai revelar Deus ao mundo. Essa é a nossa visão. Tudo bem? Até aqui? Todo mundo entendeu? Ok? Então, até aqui. Você possui uma cosmovisão teísta cristã. Ok? Essa é a nossa cosmovisão enquanto membros da Igreja do Nazareno, crentes que acreditam na inerrância da palavra de Deus, na sua relevância para o nosso tempo também. Ok? Então, vamos lá. Outras visões. Teísmo. Parece muito com o que eu apresentei ainda agora. Só que ela tem uma diferença. Aqui não importa quem seja o Deus. E tem um detalhe muito interessante que eu vou marcar aqui para você, para que você esteja percebendo aqui, tá bom? Olha só. Eles creem que Deus criou, existe uma divindade que criou todas as coisas. Só que esse Deus do teísmo, apenas teísmo, ele é um Deus impessoal. Tá vendo aqui, ó? Estou aqui marcando para você. É um Deus impessoal. Ok? Ele não tem uma manifestação física como pessoa. Ele está lá, distante, parece muito. É por isso que a gente precisa afirmar muito bem qual é a nossa cosmovisão e, principalmente, conhecer bem os detalhes da cosmovisão teísta cristã. Não é um Deus impessoal. Essa ideia de um Deus impessoal é uma ideia teísta apenas. O teísmo cristão acredita que o Deus é pessoal, imanente, transcendente e que se relaciona com o homem através da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Aqui é uma meia-verdade. Crer num Deus que criou todas as coisas, mas não é a verdade inteira. Além dele ter criado, ele sustenta, ele organiza, ele mantém-se no controle de todas as coisas e ele se revela na pessoa de Cristo. Então, a nossa cosmovisão, a cosmovisão predominante, que é a que nós abraçamos dentro da Igreja de Nazareno, é a cosmovisão teísta cristã, ok? Mais uma cosmovisão. Essa aqui já não resta nenhuma dúvida. Olha para a imagem que está aqui do lado. É o homem, o mundo e o homem no centro desse mundo, tá? Aí, o termo ateísmo vem da palavra grega ateus, que significa sem Deus. Então, não existe Deus. Não existe criação. O que nós temos é um processo, seja lá qual for, menos Deus. Os neo-ateus, eles seguem muito essa figura dessa pessoa chamada Dawkins,
tá? E eles são proeminentes desde os franceses do século XVIII. Se você se lembrar bem, o século XVIII, ele é o século do iluminismo francês. É onde o racionalismo começa a vigorar, e esse racionalismo leva os seres humanos a um ateísmo profundo, tá? Olha o detalhe aqui. Sem a existência de Deus, olha aqui que eu estou grifando para você, sem a existência de Deus, para dar sentido à vida, ateístas frequentemente procuram por outras fontes de sentido. Olha aí, a busca incessante por sentido. Por exemplo, na mecânica do mundo natural, em questões naturalistas, no humanismo, no próprio ser humano, ok? Então, essa é uma ideia importante do ateísmo. Aí a gente vai para o agnosticismo. Preste bem atenção. Esse difere muito do ateísmo, mas também difere muito do teísmo cristão. Ele acredita que existe, ele não acredita que existe, não é que ele não acredita que existe um Deus, é que ele não, ele exatamente fica em dúvida se existe um Deus ou não, tá? E o termo vem do grego, gnosis, que significa conhecimento, ok? É um ceticismo, o que é uma descrença, uma falta de crença dentro da questão da existência do divino. Ele nem diz que existe o divino, mas também ele nega toda a manifestação divina, tá? Ele não afirma categoricamente, existe um Deus e ele nos criou para um propósito. Preste bem atenção aqui embaixo. O agnosticismo é considerado uma posição antiteísta, mais respeitável do que o ateísmo, por sofrer menos estigma social. Então é mais fácil ser agnóstico. Em adição, o agnosticismo não afirma nem nega a existência de Deus. Afirma não estar com a prova suficiente do ateísmo e também não tem prova suficiente do teísmo. Ele fica praticamente em cima do muro, ok? Aí vem o seguinte, essa cosmovisão existencialista, tá? Que ele já é um ramo do ateísmo, certo? E o que ele tem? Ele vai um pouco além do niilismo, que o niilismo é um absoluto, um nada, tá? E essa visão, ela não busca por sentido no mundo objetivo. Não tem, não existe. Existencialismo é o aqui e o agora. Olha no finalzinho do slide. O existencialismo afirma que a fim de transcender a obscuridade do mundo e criar sentido, nós temos que aprender a amar a vida, amar o que eu tenho agora. Olha como é sutil. Pode parecer uma ideia muito bonita de você amar o presente, amar as pessoas, amar a vida que você tem, ser grato pela vida que você tem. Só que essa vida que eu tenho dentro do existencialismo, não existe um Deus que me criou. Não existe um Deus com o qual eu vou me relacionar. Não existe uma pessoa, um ser maravilhoso que eu vou ter essa relação com ele. Certo? Deu para entender a armadilha da coisa? Parece uma meia-verdade. Para nós, que temos uma visão teísta cristã, é uma meia-verdade. Sim, eu tenho que amar a vida, mas eu tenho que amar a vida, porque essa vida foi criada por um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que me ama profundamente, se manifestou através de Jesus Cristo e deseja que eu tenha um relacionamento com ele. Certo? Relativismo. Eu estou trazendo somente aquelas cosmovisões que eu achei mais importantes. Ela é um pensamento filosófico pós-moderno. O que é relativizar? Você já deve ter escutado isso. Olha, presta atenção, não é porque eu estou certo que você está errado. Não é porque você está errado que eu estou certo, tá? Eles têm a ideia de que a verdade é algo muito relativo, depende dos olhos de quem vê, ok? Em outras palavras, a verdade de algo é o que eu penso que é verdade. Então, se eu penso que existe um Deus, ok, beleza para você. Aí o outro diz, não, mas eu penso que não existe um Deus. Então, beleza. Tudo bem para você.
Isso é relativismo. O relativismo religioso, conhecido também como pluralismo religioso, afirma que todas as religiões são verdadeiras. Todos os caminhos levam a Deus. Tudo é bom. Tudo leva a Deus se fala da bondade, do amor, da caridade, da fé, de respeito. Preste bem atenção. Olhe como é a armadilha. Jesus Cristo falou de amor? Falou. Jesus Cristo falou de amar uns aos outros? Falou. Jesus Cristo falou de respeitar, de acolher? Falou. O relativismo também fala disso. Só que com um detalhe. Ele extingue a verdade absoluta. Aí você vai para o discurso de Jesus diante de Pilatos, quando ele estava para ser crucificado, lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, quando Jesus Cristo conversa com Pilatos, Pilatos pergunta a ele, você não sabe que eu tenho poder de fazer qualquer coisa com você, então me diga quem você é. Ele diz, a verdade é que você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não fosse lhe dado. Aí ele fez, o que é a verdade? Ele vai começar a querer saber de Jesus Cristo o que é a verdade. Aí você vai lá para João 14, o versículo 6, o Evangelho de João. Jesus Cristo afirmando categoricamente para os seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se existe uma verdade absoluta, essa verdade é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Compreendido? Percebeu bem a armadilha dessa situação? Vamos ao próximo. Humanismo. Essa tem sido uma praga do século XX, inclusive em algumas das nossas músicas também, tá? É uma forma de naturalismo. Olha como ela é velha, essa cosmovisão. Ela se originou lá na Grécia Antiga, tá? E em que ela se inspira? Em Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Então, eu tenho que medir tudo pelo homem. Se existe um Deus, é porque existe um homem. Se existe um mundo, é porque existe um homem. Se existem coisas boas, é porque existe um homem. Então, se existem coisas ruins, é porque também existe homem. Eles não enfatizam totalmente uma oposição a Deus, tá? Mas eles acreditavam que nós fomos feitos unicamente à imagem de Deus. Os humanistas que rejeitam a existência de Deus enquanto sustentam o valor da humanidade ficaram conhecidos como humanistas seculares. Um exemplo significante do humanismo secular é o ensino de Marx, tá ok? Então, do século XIX, que ele afirma que o homem é o ser supremo para o homem. Aí tem essas diferenças dessa cosmovisão do humanismo. Bom, existem outras que eu não vou adentrar assim de forma específica. Paneteísmo, naturalismo, deísmo, niilismo, panteísmo, que também é uma questão muito perigosa, que ele acredita ver Deus em todas as coisas. Ele pega esse texto de Romanos que eu li no início da nossa aula de hoje e diz que essa ideia significa que Deus é tudo. Deus é o mar, Deus é o sol, Deus é o vento, Deus são os animais, Deus é a cachoeira, Deus é tudo. E esse também é uma forma perigosa de cosmovisão. Parece verdade, mas existe uma armadilha. Aí tem o politeísmo, que a gente já conhece, né? Desde os tempos bíblicos remotos, que existe esse politeísmo, essa crença em vários deuses. Existe o panteão greco-romano, né? Aqueles deuses lá, Zeus, tudo mais. E todos os outros deuses se encaixam nesse politeísmo. É um teísmo, mas por existirem várias divindades, é um politeísmo. Várias divindades que governam o mundo físico. Agora, eu quero me fixar nessa imagem aqui com você, tá bom? Quero me fixar nessa imagem. Deixa eu somente colocá-la aqui de novo ao meu lado para que você perceba essa imagem com mais clareza. Um minutinho só.
Deixa eu só colocar aqui novamente. Para que você acompanhe comigo sem problema. Tá bom? Pronto. Acredito que você já está notando aí. Tá abrindo a tela para você. Pronto. Ok? Então você agora está vendo também essa tela aqui, principal. E aqui começa a definição da cosmovisão, tá bom? A gente vai acompanhar aqui as setinhas para a gente poder perceber onde ela chega, tá bom? Tudo começa, toda a cosmovisão começa na existência de um Deus criador, certo? Então, é a primeira coisa. Deus existe, sim, ok. Existe mais de um Deus? Não, é assim que nós acreditamos. Então, a gente vem para aqui para baixo. Não. Deus está no controle do mundo agora. Sim. Essa é a cosmovisão teísta cristã. Deus existe independente do mundo? Sim. Ele é o supremo criador. Deus está envolvido no mundo? Sim. Ele controla esse mundo. Ok, então somos teístas. Agora vamos para a segunda parte. Deus pode ser conhecido pessoalmente? Sim, pode ser conhecido pessoalmente. Deus se fez conhecido no mundo através do homem Jesus Cristo? Sim, ele se manifestou através de Jesus. Salvação só pode ser encontrada pela fé na morte e ressurreição de Jesus? Sim. Então, para fechar o nosso caminho da avaliação, nós simplesmente paramos aqui, ó, no cristão teísta. Tá certo? Por quê? Porque a gente fez esse caminho aqui, ó. Tá bom? A gente fez todo este caminho aqui, ó. Fomos respondendo essas perguntas aqui desta forma aqui e chegamos à conclusão de que somos teístas cristãos. Você percebe por essa figura que, dependendo do que a pessoa vai responder, você conseguirá visualizar, ok? Qual é a cosmovisão dela, certo? Esse caminho que a gente fez aqui para chegar justamente nessa cosmovisão teísta cristã, tá bom? Então, querido, existe uma prova bíblica para essa nossa cosmovisão teísta cristã? Existem diversas. Se fôssemos apresentar na palavra de Deus, nós poderíamos apresentar textos e mais textos e mais textos. Existe uma prova filosófica, histórica, dessa existência de Deus? Existe. Existe uma prova filosófica histórica que foi apresentada no início, quando eu passei o vídeo. Não há nenhuma civilização registrada na história da humanidade que seja estritamente ateísta. Eles sempre acreditam em Deus. Existe uma prova científica? Existe, querido. Já existe uma vertente da ciência, da bioquímica, que estuda como a vida se processou, chamado de design inteligente. Existem cristãos, como o Marcos Eberlin, como o Adalto Lourenço, que estão engajados nessa parte desse design inteligente e que apresentam para esse design, essa arquitetura, um Deus que criou todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida. Preste atenção aos detalhes do que as pessoas dizem e, principalmente, preste atenção como elas processam a existência de Deus, o controle de Deus e a revelação de Deus para a humanidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.